Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da TEDx Cranes. Hoje nós vamos ter um convidado especial, que é o engenheiro Camilo, da IPS Engenharia, né, e vai falar para a gente sobre inspeção de guindastes, tá joia? Meu nome é Alexandre Vacari, eu sou supervisor de serviço e treinamento na Terex, e antes de a gente começar efetivamente com a nossa apresentação, eu vou fazer os avisos iniciais, né, que a gente tem aqui nos nossos webinars, tá joia? Então, vamos começar aqui, pessoal. A gente aqui tem... Os webinars são gravados, a gente tem, inclusive, algumas perguntas de pessoas falando sobre isso, né? Então, todos os webinars da TEDx são gravados e eles ficam disponíveis aí no nosso website. E eles não estão... a gente não vai gravar imagens de vocês ou som dos computadores de vocês, a gente grava apenas a apresentação. Então, o que vai ficar gravado são esses slides que vocês estão vendo, vai ficar gravada a minha voz, e quando o Camilo entrar aqui com a gente, vai ficar gravado a apresentação do Camilo e o que o Camilo vai explicar para a gente. Tá joia? Então, seguindo aqui, para interagir, vocês, apesar de os microfones não estarem funcionando, tem como interagir conosco. Para interagir, vocês vão ter que clicar nesse botãozinho que tem os dois balões aí que vocês veem na lateral direita superior da tela de vocês. Clicando aí, vocês vão chegar a essa telinha, Ask a Question. Pressiona Ask a Question e finalmente chega aqui, ó. Aqui vocês vão colocar o nome e o e-mail e aqui a sua pergunta. Por que colocar o e-mail, pessoal? Porque às vezes a gente não tem tempo para responder todas as perguntas, e se ficar alguma dúvida, a gente passa as perguntas para o Camilo. Vocês também podem entrar em contato diretamente com o Camilo, e ele vai responder as dúvidas de vocês. Mas quem não tem um contato do Camilo, ou esquecer de alguma coisa, é só deixar o e-mail aqui, que a gente reenvia isso para o Camilo, ou responde, a gente dá um jeito de entrar em contato com vocês. Então, por isso eu peço para colocar o nome e o e-mail. E finalmente pressiona aqui o botão do aviãozinho e essa pergunta vai ser enviada para a gente. Eu vou receber isso no chat e no final a gente vai falar uns 40 minutinhos e nos 10 minutos, 5, 10 minutos finais, a gente vai responder essas perguntas que vocês enviarem pelo chat, tá bom? Mas pode enviar as perguntas durante a apresentação, não tem problema, tá? Não tem que esperar até o final. Aqui o calendário, né? Esse mês aqui a gente só tem esse webinar, né? A gente tem aqui os 2 últimos que a gente fez em novembro, e agora em dezembro só vamos ter esse webinar, e em janeiro a gente retorna com mais assuntos aí para vocês. Aqui os nossos contatos, se vocês precisarem entrar em contato com a Terex, aqui está o nosso 0800, né, o número do Brasil, o MyTerex, LA, esse e-mail, vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tem o live chat na nossa página web, que é essa daqui, www.myterexcranes.com. A gente tem um chat, é só vocês entrarem lá, que dentro do horário comercial aqui brasileiro, a gente sempre tem alguém que vai atender vocês sobre qualquer assunto, dúvida, técnica, desenho, manual, treinamento, cotações, o que for necessário, a gente responde para vocês. E a gente também tem um aplicativo, MyTerex, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Esse QR Code, se vocês escanearem com o celular, ele já joga vocês direto para a nossa página na internet. Aqui o nosso aplicativo, né? Então ele está disponível para o iOS e Android. Ele tem vários idiomas, vocês conseguem fazer chamada de vídeo, chat, suporte técnico. Então depois vocês entram na loja, baixem e se cadastrem. Vocês também conseguem entrar em contato com a gente através do chat, desse aplicativo. E, para terminar, né, todo mundo que tem o treinamento, faz o treinamento com aqui a gente hoje, a gente deixa aberto o nosso e-learning, o mundo dos guindastes. É só vocês entrarem aqui, clicarem
nesse endereço que está aparecendo aqui na base dessa slide, e lá vocês se cadastram e a gente dá acesso para vocês fazerem o curso gratuitamente. Mas só para quem se cadastrar hoje, tá, pessoal? Até meia-noite, isso está valendo. Para quem se cadastrar em outros dias, aí a gente já não libera o acesso gratuitamente. Tá joia? Então, basicamente é isso. O Camilo já está aqui. Eu vou só transferir a tela aqui dele, com a apresentação dele. Vou parar de transferir, de mostrar essa minha tela aqui. E a gente já começa com a apresentação do Camilo. Só um minutinho, pessoal. A tela vai ficar escura agora, mas já vai retornar com o Camilo falando com a gente. Tá ok? Camilo, tá me ouvindo? Camilo, só tem que trocar o slide que você tá aparecendo o modo apresentador para mim. Tem que ser o modo. Não, continua a mesma coisa. Só um minutinho, pessoal, que o Camilo, a gente está só acertando aqui com o Camilo a apresentação e já vai começar a transmitir para vocês, tá? Só um segundinho. Continua a mesma coisa, Camilo. É só tem que tentar inverter. Aí, perfeito, Camilo. Estamos bem. Vou compartilhar a tela aí com o pessoal, tá? Pronto, vamos lá, Camilo. Pode começar a falar com o pessoal. Do Ricardo, e é sempre muito bom a gente ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Somente na nossa área, que é uma área de risco, né? Sempre é bom a gente trocar experiências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das inspeções, né? E é só uma pincelada, na verdade o assunto é mais amplo, mas vai ser para a gente ter uma ideia, né? Do que a gente procura com relação às inspeções, tá bem? Eu vou desligar aqui o vídeo, porque para ver se a internet se a banda não diminui, fica boa, ok? Só tirar o vídeo aqui. E vamos então começar. É uma apresentação pessoal, né? Assim, eu tenho 39 anos de experiência esse ano, né? Completo agora em dezembro, 39 anos, e sempre trabalhando na área de movimentação de carga, ok? Hoje eu sou consultor da IPS, eu já fui um dos sócios, né? Mas hoje eu sou consultor, e os trabalhos que a IPS faz são esses que vocês estão vendo aí, além dos treinamentos. A gente é especialista na parte de movimentação de carga, então a gente faz gerenciamento de operações,
a gente faz certificação de acessórios, a gente faz projeto de dispositivos especiais, ou seja, a gente, por exemplo, se você tem um trabalho, né, na sua empresa e quer uma assessoria, quer alguém responsável ali pela parte de movimentação de carga, porque o teu pessoal de segurança não é especialista no assunto, a gente envia um dos nossos engenheiros ou mais, né, dependendo do caso, e a gente assume aí toda a parte da movimentação de carga, deixando o cliente liberado para as outras áreas, ok? Bom, a nossa inspeção começa aí é uma foto minha, por acaso, né, fazendo uma inspeção no guindaste no Porto de São Sebastião, aqui em São Paulo, e a gente começa dizendo o seguinte, a pessoa para fazer a inspeção ela tem que ser uma pessoa qualificada. E a definição de pessoa qualificada, né, inclusive definida pela OSHA americana, né, é aquela pessoa que, por posse de diploma reconhecido, certificado ou posição profissional, ou que por amplo conhecimento, treinamento e experiência, ela demonstra com sucesso a capacidade de resolver problemas relacionados ao assunto ou projeto em questão. Na verdade, assim, somente uma pessoa qualificada é que deveria, né, poder realizar as inspeções dos equipamentos, principalmente aquelas inspeções anuais, né? Então, uma pessoa qualificada, ela também precisa inspecionar o equipamento caso ocorra um dos seguintes eventos. Por exemplo, se o equipamento foi modificado, se houve um reparo em partes estruturais, se sofreu algum ajuste em conjunto ou subconjunto que esteja diretamente ligado à capacidade ou segurança, né, do equipamento. Um exemplo, foi ajustado o freio de lança, precisa ser testado, né, e verificado. Ou quando o equipamento, por exemplo, foi montado, né, saiu da oficina, saiu da empresa e foi montado no cliente para operar, né? Ou seja, a inspeção pós-montagem, teste de carga, etc. Mas nós vamos discorrer sobre isso aí, tá bom? Bom, o objetivo aqui é a gente fornecer algumas orientações, né, para ajudar vocês a reconhecer os problemas e as condições, vamos chamar assim, de potencialmente inseguras nos equipamentos, antes que essas condições inseguras, no caso, venham, né, a provocar acidentes que resultem em lesões ou mortes. Normalmente, né, às vezes não ocorre lesão ou morte, mas ocorre, por exemplo, dano ao equipamento, dano às instalações que eles estão operando, né, okay? E a ideia, assim, é que vocês possam avaliar esses equipamentos que estão trabalhando, que vão entrar, né, nas obras de vocês, nos seus projetos. Na verdade, o que a gente vai ver pode ser aplicado a qualquer equipamento. Porém, aqui no caso, né, eu vou falar basicamente, né, especificamente dos guindastes telescópicos e treliçados de esteira. Claro que cada um deles tem seus pontos fracos, né? Por exemplo, posso estar no RT, né? O RT é um ponto focal, né, para inspeção, além do normal, na parte hidráulica, lança, etc., né? Mas um ponto focal para inspeção seria a junção das vigas longitudinais do chassi com as caixas de patola. Por exemplo, num RT com mais de 5 anos de uso, né, em obra, é provável que nesse ponto a gente vai encontrar alguma trinca. Isso vamos dizer, é decorrente do projeto da máquina e do tipo de trabalho pelo qual o RT ele submete, né, ele é submetido. Por exemplo, o RT a gente sabe que ele caminha com carga em terreno irregular e que isso ocasiona bastante torção no chassi, né? Numa máquina treliçada, por exemplo, né, uma treliçada sob esteiras, alguns dos pontos críticos são a lança, né, quanto à corrosão, amassamento de tubo, da corda. Outro ponto é o tensionamento das correntes nas esteiras, né, porque a falha no tensionamento, ou seja, uma corrente desajustada, né, ela reflete na locomoção desalinhada do guindaste. Ok? Bom, apesar de existirem bastante inspetores de guindaste trabalhando há anos, né, nessa atividade fora do Brasil, aqui entre nós, a contratação assim, da gente, né, desses profissionais, é algo assim, relativamente novo, porque não existe uma cultura em relação à segurança nem exigência por parte da legislação. Basicamente, somente a indústria nuclear e de óleo e gás, que atende a padrões internacionais de segurança, é que eventualmente solicita essa contratação.
mesmo quando ela é pedida pela empresa contratante da máquina, o cliente da locadora muitas vezes aceita uma declaração do histórico de manutenção como garantia da funcionalidade da máquina. Quando muito, pede uma RT do engenheiro responsável pela manutenção. Só para vocês terem uma ideia, eu já vi, por exemplo, histórico de manutenção do guindaste assinado por engenheiro civil. Não é que eu não tenho nada contra os engenheiros civis, né? Mas, pô, cada um na sua, né? Será que um engenheiro civil, né, com todo respeito, será que o cara entende de conversor de torque, entende de motor, entende de sistema hidráulico? Eu não sei, eu, por exemplo, não entendo de armação de ferro, eu não entendo nada disso, né? Eu acho que, assim, cada um na sua, né? Bom, o inspetor qualificado, então, é aquele profissional que é devidamente habilitado e credenciado, que efetivamente vai atestar o estado real em que se encontra o equipamento que está sendo inspecionado. Na verdade, assim, é como levar o equipamento num clínico geral. Esse cara vai, né, examinar o estado geral do equipamento, vai solicitar alguns exames, vai analisar os resultados e finalmente vai dar a sua conclusão, né? E, infelizmente, o que acontece nas obras, né, no dia a dia, na realidade, é que o cliente solicita a inspeção e quer resultado no mesmo dia, porque ele precisa de montar a máquina para transportar, né, para o novo trabalho, né? E dependendo do estado da máquina, e se houver dúvida, o inspetor ele pode, por exemplo, solicitar um NDT de algum componente da máquina. O fato é que, assim, esses profissionais eles não são usados tão eficientemente como poderia ser, né? Eu posso até estar legislando em causa própria, mas no meu ponto de vista, o inspetor, se possível, né, ele deve estar presente desde o início da contratação, porque chegando depois de concluída a montagem do guindaste, dificulta a sua inspeção, né? Primeiro, vai haver pressão por parte do dono da máquina para agilizar a inspeção e consequente liberação para daí começar a faturar, sendo que o acesso é limitado quando todas as partes e as peças já estão montadas. Em particular, no caso das lanças, né, as quais elas tomam muito tempo para inspecionar, e muitas vezes já estão no alto, né, já estão suspensas, né, muitas vezes também sem acesso adequado para baixar essas lanças e para realizar a inspeção. Tudo isso na obra, né, depois dificulta, né? Bom, a inspeção de pré-carregamento, né? Isso que eu digo assim, aí eu dividi em alguns passos, né? Mas o primeiro seria a inspeção pré-carregamento. E essa é talvez a mais importante e a mais difícil de ser feita, porque o inspetor ele vai estar presente no local do fornecedor do equipamento, né? A empresa de locação, e no guindaste de esteira, por exemplo, né, ele vai verificar o histórico de manutenção, ele vai inspecionar cada parte do guindaste antes que ele seja carregado nas carretas do transportador, né, para ser levado lá para o canteiro de obra do cliente. A vantagem é que isso permite o quê? Que as deficiências que são encontradas, elas sejam reparadas adequadamente e as peças danificadas substituídas antes do carregamento e envio da máquina. Assim, o que acontece? A gente garante que o equipamento, ao chegar à obra, não tenha perda de tempo por problemas de manutenção, os quais, às vezes, podem ser pequenos no pátio do cliente, né, onde o cara tem toda uma estrutura de suporte, etc., né, mas eles podem ser grandes na obra, onde haverá assim, poucos recursos disponíveis, ou, de repente, até nenhum. Né? Se a obra está iniciando, não tem nada. Né? Então, por exemplo, numa máquina telescópica, além da inspeção pré-carregamento, a gente deve aproveitar que ela está no pátio do cliente e fazer já os testes operacionais. E assim a gente, se for o caso, determina as correções, caso necessárias, né? Ainda no pátio. Nesse caso, né, na inspeção pré-montagem, né, que seria o passo 2, o inspetor está na obra, tá certo? E durante a descarga e a preparação sequencial das peças do guindaste, antes da montagem. E aí vai fazer um exame minucioso de todas as partes do guindaste, que vai ajudar a garantir que todos os componentes foram transportados e descarregados sem danos. Então, ele inspecionou a partida, né, dentro do pátio do locador, tá certo? Chegou na obra do cliente, está inspecionando, está acompanhando a descarga, tá certo? E o passo 3 seria a inspeção de montagem. Bom,
Nesse caso, primeiramente, a coisa que a gente tem que verificar seriam as boas práticas e os procedimentos corretos de rigging. E eles devem ser aplicados na montagem do guindaste. Um exemplo de má prática. Pela falta de material adequado, o pessoal vai e passa o cabo de aço direto nas cordas das lanças treliçadas. Isso é um crime, pô. Mas, assim, infelizmente, é comum ver isso acontecer na obra. Porque, assim, na obra, o cenário é o seguinte: o carreteiro é um terceiro. Ele chegou na obra com a cabeça da lança e precisa descarregar porque já tem outro frete esperando e ele não quer perder o outro frete, tá certo? Aí o pessoal do guindaste ainda está fazendo integração, não está na área. É certeza que o motorista vai tentar, de todas as formas, que descarregue o pé da lança da carreta dele. E para eles, né, os motoristas, como eles mesmos dizem, aquilo para eles é uma peça de ferro. E ferro é ferro, entendeu? Isso é real, e isso que eu estou relatando para vocês, isso é real, e foi dito por um motorista que trouxe várias seções de lança de uma lua numa carreta graneleira, tá certo? E trouxe as lanças simplesmente umas por cima da roupa, uma amarrada umas contra as outras, e o resultado foi o seguinte: praticamente de 60% a 80% de cada lança sofreu dano. Dano por choque, amassamento, né, durante o transporte, tá certo? Por quê? Porque o carreteiro está transportando um pedaço de ferro. Ele não entende, né, que aquilo é uma peça estrutural, tá certo? Então, assim, o inspetor, nesse momento da montagem, ele é importante, porque além de garantir que a máquina vai ser montada segundo as especificações do fabricante, isso também dá ao cliente final um par extra de olhos, para garantir que a montagem ela vai seguir os procedimentos seguros de rigging, que inclui o equipamento correto para descarga e montagem dos componentes, principalmente nas máquinas treliçadas de grande capacidade, porque a gente sabe que no caso dessas máquinas grandes, né, de esteira treliçada, a própria montagem da máquina requer muitas vezes estudo de rigging para determinar os equipamentos de apoio, a área necessária para a montagem, as ruas que vão ser interditadas, análise de solo, os acessórios especiais e por aí vai. Então, a inspeção assegura que todos os componentes montados eles vão ser visualmente inspecionados, os sensores de fim de curso, né, nessa montagem vão ser testados, né, ainda no chão, certo? Porque a gente tem que testar eles antes de levantar a lança. E um exemplo prático é isso, né, para validar, é assim: antes de subir a lança, testar o fim de curso da lança, do luffing jib, né, do luffing jib, o anti-toe-block, ou seja, cada parte é examinada e documentada através de fotos, ok? Bom, depois nós temos a inspeção final. Nesse momento, né, da inspeção final, é feito o teste de carga e o inspetor assegura que todos os limites estão corretos, que o guindaste está funcionando com as especificações do fabricante. É emitido o certificado de aprovação e eu, sinceramente, acredito, sim, que essas etapas, elas são a forma mais confiável e eficiente para inspecionar e certificar um guindaste. Que normalmente o inspetor utiliza um checklist, onde ele vai ticando os itens, né, conforme vai verificando, de modo que ele nada passe despercebido, que nada foi esquecido. E esse checklist ele pode ser genérico para um determinado tipo de máquina, por exemplo, um checklist para máquina de esteira, um checklist para máquina telescópica, ou seja, ou ele pode ser específico para as particularidades do equipamento, né? Ok? É claro que esses passos eles envolvem assim, um cenário ideal. A gente sabe que muitas vezes um guindaste é mobilizado direto de uma obra para outra, com longas distâncias. E aí, assim, não é viável incorporar esse custo, né, das 4 etapas. Quando for o caso, é mais importante ter o inspetor no local durante a montagem e o teste de carga, certo? Também é imperativo assim, assegurar que nenhuma deficiência passe despercebida pela montagem. Assim, pela minha experiência, né, trabalhando com guindaste, eu já vi muita coisa, né? Eu também faço inspeção também, né? E, assim, vi muitas coisas, vamos por assim dizer, aterrorizantes, né? Uma delas, que eu estou me lembrando aqui agora, eu estava trabalhando na Bahia e a gente estava fazendo a montagem de um viaduto, tá certo? Mas na mesma obra tinha um guindaste, né? um guindalco, né? Carregando aquelas barreiras de concreto, chamadas Gerser, né? Que por acaso iam ser usadas de noite para fechar a rodovia para o lançamento das vigas do viaduto.
O interessante assim, é que o cilindro principal da torre do guindaste, ele vazava tanto, mas tanto que o operador ele colocou um balde por debaixo, né, do cilindro, amarrado com arame, e uma canaleta feita com um pedaço de telha de fibra de vidro, né, para direcionar o vazamento do óleo para o balde. Bem, o que acontecia? Quando o balde estava quase transbordando, né, que demorava mais ou menos uns 10 minutos, que o vazamento era bem considerável, trabalhando com pressão, né, ele parava a operação e colocava o óleo de volta no tanque. E aí o pau quebrava de novo. Quer dizer, aquele óleo todo contaminado, o cilindro com vazamento, arriando, e o cara trabalhando. Muito bem. Há vários casos, né, de guindastes que foram inspecionados depois de montados na obra e rejeitados. E aí, isso gera um custo assim, muito, muito elevado. Né? E você tem o tempo parado para o reparo, aguardando peça. E o pior, a desmobilização da máquina, se for o caso, se for uma coisa irreversível. Né? Pô, aí você imagina caminhão para transporte, licença, tempo ocioso no canteiro de obra, equipe parada, atraso no cronograma do cliente, né? São custos muito expressivos. Né? Então, durante a montagem da máquina, tal como acontece com a maioria dos trabalhos de construção, o tempo é um fator importante. Isso pode ser alcançado com segurança e um custo eficiente com planejamento adequado. Em última análise, eu acredito que as inspeções, assim, elas resultam num aumento de produtividade e contribuem para uma redução drástica do número de acidentes nas obras. Bom, tipos de inspeções. As inspeções, normalmente, elas incluem longas listas de verificação, né, que identificam todos os componentes mecânicos, programações de manutenção, ou seja, e muitas vezes essas listas não têm assim, a adequada descrição ou explicação pertinente, né, a relação entre esses componentes e o trabalho que o guindaste vai executar. Embora alguns itens da lista de verificação de inspeção são autoexplicativos, né, é preciso ter conhecimento assim, grande, né, um conhecimento amplo do equipamento que vai ser inspecionado. Porque não é simplesmente um inspetor, entre aspas, chegar lá e ficar seguindo o checklist e olhando, ticando coisa, né? O cara tem que conhecer da máquina, tá certo? Uma boa prática é observar a operação do guindaste antes da inspeção, se houver condição de se fazer isso. E uma boa prática muito, muito importante é conversar com o operador sobre como ele tem sentido a máquina. Essa ação, na verdade, o que acontece? Ela vai indicar para a gente as possíveis áreas de problemas, e são as que talvez assim, a gente vai necessitar de uma atenção, né, maior, uma análise mais detalhada, né, durante o processo da inspeção. É muito, muito importante conversar com o próprio operador da máquina. Apesar que muitos são faladores, falam muito e tal, mas a gente sempre vai tirar boas informações deles, que afinal de contas eles são os usuários, eles estão com a máquina todos os dias, tá certo? Bem, as estatísticas, elas indicam que o número significativo de acidentes, ferimentos, fatalidades, né, elas estão relacionadas com os acidentes de guindaste nas obras. E esses acidentes, além de ferimentos ou mortes, eles também custam assim, milhares de reais em danos ao equipamento, às instalações e à imagem da empresa. Né? Aí está um acidente aí, né, acho que todo mundo conhece, que é o Big Blue, né? Acidente devido ao vento, mas trouxe uma quebra de imagem violenta para a empresa, né, que estava colocando o equipamento, e para a própria fabricante do equipamento, que é a Lamson. Né? Bom, um estudo que foi realizado no Canadá por um dos papas aí de movimentação, que é o engenheiro Don Dick, que é uma autoridade assim, reconhecida na nossa área de segurança e operação com guindaste. Esse estudo que ele fez indicou que, apesar das falhas mecânicas representarem apenas 11% das causas de acidentes dos guindastes, elas geralmente não são previsíveis. E essas falhas resultam em acidentes graves, de novo, envolvendo lesão, morte, custos substanciais de materiais e cobertura da mídia, normalmente de modo espetaculoso. Né? Tipo esse aí do Big Blue, isso aí foi CNN, Fox News durante meses, né? Todo dia falava no acidente, certo? Houve 3 óbitos aí, foi um acidente num estádio, né, de beisebol, quer dizer, um negócio chamativo.
E aí, é lógico, os abutres, né, aproveitam isso para debulhar a carniça. Bom, hoje o que acontece? Em resposta a essas necessidades específicas da construção, né, da indústria da construção, os fabricantes eles projetam e constroem guindastes com maiores capacidades e mais leves, com velocidade, com versatilidade, com capacidade e alcance, né, vamos chamar de raio, né, no caso alcance, muito melhores do que a gente tinha antigamente. E com isso, né, o guindaste, cada vez mais, ele se torna um equipamento de trabalho indispensável na construção. É impossível hoje você fazer uma obra e não ter lá um guindaste, um guindalto, um equipamento desse. É impossível, né? Qualquer obra que a gente vai, tem lá um guindastinho trabalhando, tá certo? Porque o guindaste, assim, ele pode executar trabalhos complexos e pesados com segurança e economia, quando, assim, bem operados e utilizados dentro dos parâmetros de seu projeto, né, definido pelos fabricantes, ressalvadas todas as suas características, né, de lança, cabo, raio, etc. Ok? Bom, os estudos, então, que a gente já falou sobre as análises de acidentes, né, demonstram que são frequentemente devidos à falta de manutenção preventiva ou falta de formação adequada por parte do pessoal envolvido, né? A falha por manutenção, ela não é tão comum, né? Assim, o acidente com guindaste, assim, o campeão normalmente é o tombamento, né? A máquina tombar, né? Tombar por excesso de carga ou afundamento de terreno, ou etc. Né? Mas também não é a maior causa de morte. A maior causa de morte em acidente com guindaste continua sendo o contato com rede energizada. Okay? Bom, os guindastes, então, os equipamentos de movimentação de carga em geral, não só os guindastes, não, empilhadeira, guindaltos, grua, torre, etc., né, eles devem ser inspecionados de modo regular, né, para identificar qualquer condição existente ou potencialmente insegura. Além disso, a manutenção preventiva deve ser executada conforme requerido pelo fabricante do guindaste ou fornecedor, para garantir a operação segura, né, e manter a sua operacionalidade de acordo com o fabricante. Né? Aqui a gente tem um cabo de lança de um guindaste, um American 5530, vocês veem o cabo aí. A máquina estava trabalhando com esse cabo, esse é o cabo de lança, para vocês terem uma ideia. Né? Bom, dos tipos de inspeção, a primeira, né, é a inspeção frequente, diária. Muitos chamam de checklist, aquele checklist diário que o operador faz, né, ou o encarregado faz. Né? Essa inspeção frequente, ela geralmente é realizada no início de cada turno, pelo próprio operador, que dá uma volta em torno da máquina, né, dá uma olhada como é que está, se tem algum vazamento, se tem algum vazamento de óleo, algum vazamento de ar, liga a seta, vê assim de fora, ou seja, ele dá uma geral, tá certo? Então, nessa inspeção diária, assim, são os componentes que têm uma incidência direta sobre a segurança e cujo, assim, a condição ele pode mudar de um dia para o outro com o uso. Eles devem ser inspecionados diariamente e, quando possível, observado durante a operação contra qualquer defeito que possa afetar a utilização segura do equipamento. Nesse caso, é testado o anti-to-block, os limites, você sobe a lança e vê se o computador bloqueia, né, quando chega no ângulo máximo, baixa a lança, etc. Né? Bom, essas inspeções frequentes devem incluir, mas não estão limitadas, ao seguinte: primeiro, verifique se todas as partes móveis expostas estão protegidas. Uma proteção removida pode indicar que o mecânico ainda está trabalhando em parte do equipamento. Está aqui, ó. Está sem a proteção. Aí, motor exposto. Aqui o tambor sem proteção, né? Aquela cobertura, né? A corrente também exposta. Um exemplo, né? 2. Visualmente inspecione cada componente do guindaste. Então, uma subida, descida da carga, lança, giro, fica atento a qualquer ruído estranho, ou qualquer defeito que possa comprometer a operação segura do equipamento. Vocês estão vendo aí a mesa de giro,
completamente seca, né? Sem um pingo de graxa, né? Essa máquina também estava trabalhando também. Vocês imaginam a durabilidade que vai ter o pinhão em relação a essa máquina, a essa mesa de giro. 3. Inspecione todos os cabos de aço, incluindo pendentes, tá certo? No caso das máquinas treliçadas, polias, o enrolamento dos cabos nos tambores e os acessórios. Aqui está o cabo enrolado no tambor. Não sei se vocês veem aí, mas tem alguns probleminhas aqui, ó. Tem alguns probleminhas, certo? Aqui a medição do cabo. Vejam que o cabo está com bastante corrosão, né? Também lubrificação passa longe aí, né? 4. Lembrar que qualquer gancho que esteja deformado ou trincado deve ser retirado de serviço. Gancho com fissura, abertura da garganta excessiva com mais de 15%, torção do gancho, né, com mais de 10 graus, deve ser retirado de serviço. Aqui são as marcas para a gente fazer anotação durante a inspeção, né? Esse caso aqui é minha mão que está aqui, no caso. É a marca, né, que a gente anota e vai acompanhando para ver se está havendo deformação da garganta do gancho. Aí a medição, essa já não é minha mão, né? 5. Verificar se as juntas rotativas giram livremente sem vazamento. São aquelas juntas rotativas que ficam nas embreagens, no caso de máquinas mecânicas, né? Visualmente inspecionar a lança, o jibe, né, quanto ao alinhamento, qualquer evidência de dano estrutural, por exemplo, princípio de trinca no punho das lanças, né? Amassamento de tubo, dobramento, ou qualquer outra deformação, por exemplo, também nas soldas, né? Isso é assim, a gente procura por corrosão, né, qualquer acessório que estiver conectado na corda e nos tubos. Observar assim com bastante cuidado se a gente vê alguma trinca ou descamação da pintura, porque quando você vê uma lança que a pintura está trincada ou já descamada, né, isso pode indicar algum problema de fadiga de material, né, e frequentemente isso aí vai ocasionar futuramente uma falha. Nas lanças treliçadas também, procurar por tubos dobrados, amassados, né, se eles estão dobrados ou curvados, a corda principal pode perder um suporte substancial naquela área. Quando o tubo está dobrado, as extremidades tendem a puxar a corda na região da solda, né? Claro, se o tubo não existe milagre, se o tubo dobrou, ele vai fazer uma tração, né, nas cordas, né? E essa tração pode fazer uma deformação na região da solda. Essa preocupação, né, ou essa precaução é essencialmente importante em lanças tubulares, onde cada componente, né, deve estar reto e livre de amassamento. Não tente desempenar esses tubos, né, como eu já vi, né, batendo com a madeira, né, ou aquecendo, depois puxando, né, porque esses tubos que estão amassados, né, eles devem ser cortados e substituídos com tubos originais e procedimentos de soldagem do fabricante. Okay? Tá aqui a lança, né? Essa é da máquina que eu inspecionei em São Sebastião. Aí a lança para ser inspecionada. Aqui é a cabeça do narizinho, né? O auxiliar, né? Que fica lá em cima, né? A gente chama de narizinho, né? Bom, 7. Inspeciona os pneus, né, buscando impacto, corte lateral, separação, fadiga, contaminação externa por óleo, né, principalmente pelo vazamento aqui, né, isso aqui é um RT, né, um RT costuma, pelo próprio aquecimento, etc., esse retentor aqui do cubo de roda costuma ressecar, ficar duro, e aqui costuma escorrer um óleozinho, né, procurar por separação, aparecendo bolha no pneu, né? A pressão correta, né? Verificação. 8. Inspecionar visualmente quanto a vazamento de fluido, né? Ar e óleo. Verificar se o guindaste está bem lubrificado, se o combustível, óleo lubrificante, água do radiador, reservatório de óleo hidráulico, etc., eles estão nos níveis
corretos, né? Verificar que o guindaste está equipado com extintor de incêndio, né, e carregado, né? Não basta estar na cabine extintora, tem que estar carregado, né? Que o operador também sabe como usá-lo, né? A gente está fazendo uma inspeção, conversar com o operador, fazer perguntas para ele sobre o extintor, como é que usa, né? Se é o extintor dele, no caso, se é pó químico, qual é o tipo, né? Se ele conhece. Verificar se todos os mecanismos, né? Os tambores, freios, mecanismo de trava, gancho, a lança, a jibe, o salt rigger, os limites, se os dispositivos de segurança, os hidráulicos e os instrumentos e luzes, né? Estão todos corretos. Aí é uma foto muito triste, né? O operador enrolou o cabo solto, né? Frouxo, e infelizmente aconteceu isso aí não teve jeito. Isso é um guindaste está dando, um TG500, não teve jeito, teve que cortar o cabo todo, não teve milagre. Aí a inspeção de vazamento na válvula holding embaixo, tal, na válvula de freio do guincho. 12. Verificar a mesa de giro quanto a desgaste, trincas na solda, parafusos soltos, né? Se o parafuso está solto, é porque há uma boa chance, né, de que eles foram esticados, né? Verificar se não há trinca na solda, que ambas as vigas e cilindros também, eles retraem suave e mantêm a carga, verificar o estado das patolas, se elas estão adequadamente presas nos cilindros, ou seja, essa questão de trinca, né, verificar e parafuso solto, verificar na máquina toda, né, em geral, né. Aí é out-rig, né, certificado que nem as vigas nem os cilindros estão desalinhados, né. Aí o cilindro da patola aí é um toco, né, cilindro da patola. É bom que não dá vazamento isso daí. Inspecionar e testar os freios, embreagens, quanto ao ajuste adequado e a operação, né. Aí é uma máquina que está tendo um reparo grande, essa máquina, fatalmente, depois de montada, tem que ser inspecionada e certificada. Sempre inspecionar o fim de curso, né, já falamos do cilindro, que é o anti-to-block, e os auxiliares operacionais, tá certo? Com o motor funcionando, verificar os instrumentos, né, pressão de óleo, pressão de ar, as luzes de advertência, quanto à correta identificação, ver se estão identificadas, né, se está tudo identificado dentro do painel da máquina. Verificar se há qualquer vidro quebrado ou rachado que pode afetar a visão do operador, né? A norma americana diz o seguinte, que se o vidro tiver uma trinca de tal modo que ela esteja interferindo na visão do operador no trabalho, tem que ser substituído. Isso quer dizer o seguinte, se você tem uma batida de pedra e tem uma pequena trinca, isso não é razão para substituir o vidro naquele momento, pelo menos, né? Muito bem. Aquilo são nós falamos agora, foi a inspeção, aquele checklist, né, que o cara faz diariamente, né? Isso aí é feito, o cara gasta aí meia hora para fazer isso, ok? Antes de iniciar o turno, né? Aí, agora, nós temos aquelas inspeções que são as periódicas, que tem intervalo de 1 a 12 meses. O intervalo da inspeção periódica, ele deve ser determinado tendo em conta a severidade da operação, a criticidade, o tempo de resposta em caso de falha. Por exemplo, se eu estou num cais descarregando o grão, se eu tiver um problema com um guindaste, o navio vai ficar parado. Isso custa muito caro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da gente decidir. O meu intervalo de inspeção periódica vai ser trimestral, ou quadrimestral, ou mensal. Minha máquina trabalha 24 horas no porto, descarregando o navio. Então, eu vou fazer o seguinte, minha inspeção periódica não vai ser de 12 meses, vai ser mensal. A máquina é muito solicitada, né? E esse procedimento, esse periódico, né, ele tem como função determinar a necessidade de reparação ou substituição de componentes, né, de modo a manter o equipamento sempre em condições adequadas de funcionamento.
Essa inspeção periódica, ela inclui os itens da inspeção diária, mas, mas é uma inspeção muito mais detalhada, né? A gente vai procurar aí bastante defeitos estruturais, desgaste excessivo, né? Além daqueles vazamentos, aquelas coisas normais. Mas aqui, nessa periódica, a gente vai procurar mais peças de desgaste de uso, certo? Bom, essa inspeção deve ser mantido o registro, e principalmente na questão referente aos itens críticos, né, como freio, né, inspeção de gancho, moitão, cabo de aço, né, a gente precisa manter registro, até para a gente acompanhar o desgaste natural, né, do componente. Esses registros, eles devem incluir, né, além de outras informações, a data da inspeção, a assinatura e o carimbo do inspetor, né, de quem executou a inspeção. Tem que estar definido o número de série do equipamento, né, tem que estar registrado isso, né. Esse registro ele tem que ser mantido disponível para verificação, caso ocorra algum acidente, alguma coisa, né, pelas auditorias de qualidade da empresa, ou pelas, auditorias trabalhistas, se acontecer um acidente, né? E, preferencialmente, nesse caso, a gente deve usar os formulários e os registros de inspeção e manutenção do próprio fabricante, porque o próprio fabricante ele tem o formulário de inspeção. Assim como a gente tem no nosso carro, né, naquela sessão de manutenção, o cara dizendo, ó, trocar a vela de 30 em 30 mil, trocar o óleo a cada 10 mil, a pastilha de freio, ou seja, etc. O guindaste ele também tem. Então, a gente deve seguir aquilo para ficar compatível, né, com o nosso fornecedor da máquina. Camilo, só para lembrar, a gente tem mais 5 minutinhos, tá? Tá, eu vou acelerar aqui. Bom, aqui o procedimento, inspecionar todo o equipamento, né, procurando por danos estruturais, seja cuidadoso, né, na verificação de distorções, trinca no chassi, out-rig, na superestrutura, que é a verificação, no caso da esteira, né, você está vendo aí que está em péssimo estado, foi corroído, inclusive, o suporte ali. Inspecionar os olhares da seção da lança, né, trinca, corrosão, amassamento, pintura estufada, né? Okay? Inspecionar, aqui no caso, né, medindo a altura da corrosão, tá certo, né? Aqui, no RT, de novo, a junção da viga principal com o chassi. Outro local no guindaste telescópico é o suporte da cabeça da haste do cilindro, né, de levantamento de lança telescópica. A gente também vai procurar aqui na região, nas soldas, aqui em volta. Okay? Fazer ensaio de partícula magnética ou outro meio, né, para detecção de trinca, e deve ser realizado pelo menos uma vez por ano, no gancho, certo? Se você sentir que há falha, tem formação da garganta, alguma coisa, né? Inspecionar o tambor, as polias, né, tanta trinca, desgaste. Essa foto mostra, assim, como é difícil inspecionar, né, uma máquina na obra. Estão vendo aí? A condição, né, o guindaste, primeira coisa, o primeiro passo da inspeção aí, nesse caso, seria a lavagem, né? Seria o primeiro passo da inspeção, lavar a máquina, né? Inspecionar a parte de rolamentos, eixos, engrenagens, rolete, dispositivo de trava, trinca, moitão, né, etc., né, os out-riggers, que são bastante solicitados. Verificar se há desgaste, por exemplo, as partes de frenagem, de embreagem, de freio. Testar todos os limites, né, aí pelo LMI, ok? Ver se está tudo funcionando, faz parte da segurança. Inspecionar os indicadores, né, de lança, ângulo, etc. Inspecionar a parte de motorização contra vazamento, né? Parte de motor, parte inferior, né? Se não tem vazamento de óleo hidráulico, de óleo de diferencial, etc. Verificar se há desgaste excessivo nas rodas dentadas, nos roletes, folga excessiva nas esteiras, que isso ocasiona desalinhamento, certo? Aqui, ó, aqui foi colocado 2 parafusos
no lugar dos pinos, tá certo? Bom, inspecionar a parte inferior da máquina, contra-freio, aí é um freio eletromagnético, freio Telma, né? Verificar os dispositivos de frenagem. Verificar se o contrapeso está adequadamente preso na estrutura, verificar os decalques de alerta, né? Da parte de segurança, de esmagamento, etc., que estão no local. Aqui, verificar o moitão, no caso, esse é daquela máquina que eu estava inspecionando em São Sebastião, o moitão está quebrado, falta a plaqueta com o peso e a capacidade do moitão. Aqui a parte de vazamento das mangueiras hidráulicas, né? Qualquer desgaste de qualquer componente do sistema hidráulico deve ser analisado pelo inspetor, né? Qualquer evidência de vazamento de óleo na superfície dos tubos flexíveis ou no ponto que a mangueira está conectada da conexão, qualquer deformação anormal do revestimento da mangueira, incluindo assim inchaço, né? A mangueira fica estufada, qualquer vazamento em conexão, que não pode ser eliminado com aperto, né? Qualquer evidência de desgaste abrasivo, ou seja, a mangueira está roçando em alguma parte da máquina, no tubo, né? Ok? Bom, e daí a maioria das... Só um minutinho, pessoal, que a gente já retorna. Só mais um minutinho, pessoal, que a gente já está retornando. Camilo, tá me ouvindo? Oi. Pode compartilhar aí novamente com a gente. Vamos nós. Perfeito, só vou agora fechar aqui.
Tá compartilhado aí a tela do Moitão? Só que está ao contrário, você está de novo com a apresentação, não com a do... Está com a do apresentador, não com a apresentação. Então, peraí. O compartilhamento. Compartilhar. Eu acho que eu tenho que compartilhar a tela. Aí, não, agora está perfeito, Camilo. Então tá legal. Só um minutinho. Então, só vou fazer mais um negócio. Incluir áudio do sistema. Pode ir, Camilo. Já estamos de volta. Estamos ao vivo? Já estamos. E a cores? Pode seguir. E a cores. Bom, então voltando aí, né? Aquela questão de verificar a parte dos adesivos, né? Que indicam segurança, isso é item obrigatório, tem que ser verificado, tem que estar em bom estado, tá certo? Depois, aqui o Moitão, conforme eu estava dizendo, esse Moitão é daquela máquina que eu estava inspecionando lá em São Sebastião. Vocês vejam aí o Moitão quebrado, faltando a identificação, o peso, a capacidade do Moitão. A questão das mangueiras hidráulicas, né? Então, só para repetir, já que a gente agora tem tempo, né? Verificar, por exemplo, quando a mangueira está estufada, é sinal que ela está tendo vazamento, né, interno na mangueira. Verificar, por exemplo, se eu tenho um vazamento na conexão, se eu aperto e esse vazamento continua, obviamente tenho que trocar essa conexão. Evidência de desgaste por abrasão, ou seja, a mangueira está comida, ela está encostando alguma coisa, ela está roçando com a própria vibração do trabalho da máquina, né? Depois esse roçamento, ele vai comer essa capa de proteção, que essa capa externa é só proteção, não tem nada a ver com a resistência à pressão da mangueira, mas ela vai expor a trama de aço, e aquela trama de aço vai começar a pegar corrosão. Por isso que a gente tem que trocar sempre que tiver oportunidade, tá certo? Bom, iniciando a inspeção, né, conforme eu falei, a maioria das inspeções, elas começam sempre dando uma volta em torno da máquina, observando, assim, de forma geral, como é que está o patolamento, a estabilização da máquina, e depois a gente já faz uma inspeção direta na parte de fluidos, né, dos níveis lá de óleo, de água, etc., porque a gente vai fazer os testes nela, né. Em geral, né, deve ser considerado o seguinte, né, quando a gente for inspecionar os guindastes: verificar a documentação de manutenção, né, de inspeções anteriores, fazer uma inspeção visual, né, naquela que nós caminhamos em volta da máquina, né, dando especial atenção aos sistemas mecânicos, a danos, vazamento de óleo, de ar e algumas deficiências estruturais que a gente pode encontrar. No caso aqui, né, como exemplo, né, aí um vazamento de óleo na patola, no segmento de patola, né? A máquina não pode continuar trabalhando, ela tem que estar parada, tem que ser parada, né? Verificar na cabine do guindaste se os controles estão identificados, porque também aí tem obrigatório, né? A OSHA, ela exige que a máquina tenha os controles todos identificados, né? Se há instrumento que não está funcionando, se não marca pressão de ar, pressão de óleo, etc., né? Verificar se a tabela de carga ela está visível, né? Junto do equipamento, né? Fazer perguntas ao operador, né? Ao rigger, ao supervisor sobre a tabela de carga, né? Fazer perguntas sobre amarração, sobre as formas aproximadas do cálculo do peso da carga,
Porque, olha só, não adianta o equipamento estar em perfeito estado e ter um monte de pessoas despreparadas operando o equipamento, assim, no comando da operação. Particularmente, eu faço o seguinte, quando eu faço a inspeção, eu aplico uma prova para o operador, outra para o sinaleiro, e se tiver rigger, também para o rigger. Porque pode acontecer, por exemplo, de você inspecionar o equipamento e logo em seguida os caras dão uma sobrecarga na máquina ou fazem alguma caca, né, uma não conformidade. E se você que fez a inspeção não tiver evidências, né, materiais de que o pessoal é incapacitado para o trabalho, aí você acaba entrando no rolo, né? Só dar um exemplo, né, vocês verem essa foto aí, essa amarração, né? Puta, já olhei essa foto, sei lá, umas 1000 vezes e ainda não entendi que tipo de amarração é essa, né? Por acaso, como o navio é chinês, né? Podia chamar de China Hitch, né? Não sei. E outra coisa, vejam aqui onde estão, ó, tem dois caras, essa foto eu que tirei, tá? Tem dois caras aqui, ó, vocês vejam que os caras estão exatamente embaixo da carga, ok? São as coisas que a gente vê em obra. Muito bem. Solicitar o operador, né, que ele movimente a lança, o moitão, né, subindo, descendo, né, se possível, né, verificar da posição da cabine, como é que o cabo de carga principal e auxiliar, se ele está enrolando bem no tambor, né, se ele corre bem pela lança, verificar a ação do freio dos dois guinchos, né, o principal auxiliar, né, colocar, por exemplo, uma carga que seja equivalente à capacidade de tração do guincho, né, em uma perna, que é a maneira que a gente usa para testar o cabo principal e auxiliar, né, para verificar essa capacidade de tração e a frenagem, tá certo? Em uma perna, porque, claro, se a máquina, pô, uma máquina de 100 toneladas, você vai arrumar, sei lá, 100 toneladas, 80 toneladas, 50 toneladas aonde para fazer teste na obra? É difícil, né? E depois não é só isso, você tem que a própria amarração, né, da carga para teste. Bom, verificar, conforme eu falei, né, a parte do enrolamento do guincho, né, como é que o cabo corre por cima da lança, certo? Se ele corre livre, se está correndo por cima dos apoios. Vejam que a lança ela tem os apoios normalmente de madeira, é para a lança correr, ver se isso aqui está no lugar, né, para não estar correndo o cabo por cima do tubo, né, comendo o tubo e o cabo. Estão vendo aí essa foto, né? O que há de errado nessa foto aí? O que vocês veem que está errado nessa foto aí, né? O problema aí, um problema na cunha, né? A cunha está invertida, né? E essa máquina que está trabalhando. Isso de cunha invertida é bastante comum a gente ver nas obras, de encontrar. Fazer uma verificação do patolamento, né? A estabilidade do calçamento, como é que estão as patolas, como é que está calçado as esteiras, né? Se possível, solicitar que o guindaste gire em 360 graus, né, para verificação das folgas, ver se tem algum barulho estranho, né, quando ele gira, aquela questão de mesa de giro, né. É importante, assim, que nessa parte do giro ele coloque o contrapeso em cima de cada patola, né, para, assim, porque fazendo isso a gente está colocando uma carga muito próxima do máximo, né, que vai ocorrer durante o trabalho, né, e fazer uma avaliação de como é que está o calçamento, se não vai ter um afundamento, né, da patola durante o nosso ensaio, né? Certo? Esse patolamento aí, a gente dá um certificado para ele, uma qualidade certificada. Esse patolamento está muito bom, né, muito bonito. Se fosse São João, né, fazer fogueira. E depois o equipamento aí inspecionado, ele vai receber aqui um certificado, isso vai ser assinado. Essa máquina é uma máquina nova, 0 bala, está na fábrica. O inspetor da própria fábrica, de uma terceira parte, né? Aqui é o inspetor da fábrica, do fabricante da máquina. E aqui é um inspetor de terceira parte, ele está dando aqui o certificado dele, e essa máquina vai para a obra e pode trabalhar. Se essa máquina chegar na obra sem ter essa certificação dessa entidade de terceira parte, mesmo nova, lá nos Estados Unidos, essa máquina não trabalha. Ela tem que estar certificada por uma terceira parte. Aqui é um exemplo, né, daquele selo, né, assim, um dos tipos que tem, né, do selo.
certo? Aqui é outro tipo também de certificação, e basicamente era isso. É só para a gente ter uma ideia das etapas e das fases que a gente usa para fazer a inspeção. Algumas delas não são possíveis, né? Mas se não for possível executar todas elas, pelo menos a inspeção final no cliente de montagem e teste de carga e certificação seria importante. Ok, pessoal? É isso aí, Alexandre. Obrigado, Camilo. Obrigado pelo todo o trabalho aí, toda a apresentação que você fez para a gente. E agora a gente deixa uns 2 minutinhos para o pessoal, se eles tiverem dúvidas, né? Até o momento, nenhuma dúvida, tá? Ninguém mandou nada aqui no chat para a gente. Então a gente espera uns 2 minutos e aí encerramos, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Não, tá dormindo nada. Mas mais uma vez, obrigado, Camilo, pela atenção, pelo trabalho, por toda a paciência e o trabalho que você tem para fazer a apresentação aqui para a gente. Nada, eu que agradeço. Se a gente puder, de alguma forma, contribuir para que nas obras ocorram menos acidentes, o pessoal trabalhe melhor e com segurança, é sempre um prazer. Pode contar comigo sempre, Alexandre. Sabe disso, né? Com certeza. A gente Tá bom? sempre sabe que você é um companheirão aí nessa área e está sempre disposto a ajudar. Camila, realmente o pessoal não mandou nenhuma pergunta no chat, então a gente vai encerrando. Então, mais uma vez, muito obrigado, Camilo, pelo seu tempo, pela disposição de fazer a apresentação, e ao pessoal que assistiu, muito obrigado por participar, e em janeiro, esse mês aqui, esse ano, a gente não vai ter mais nenhuma live da Terex, mas em janeiro a gente volta, inclusive, com o Camilo, só que em espanhol, mas a gente vai voltar com outros assuntos aí em janeiro. Quer deixar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa, Camilo? Não, tá bom. É só agradecer aí o pessoal que assistiu e desejar uns votos aí de um excelente fim de ano aí, um Feliz Natal e um Ano Novo aí, sem Covid, para todo mundo aí. Verdade. Então, também aproveitando, desejar aí para todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu sei que esse ano aí não vai dar para fazer festa, como a gente estava acostumado em outros anos, e desejar que 2021 seja bem melhor do que foi esse 2020 aí, com Covid e tudo isso aí atrapalhando a vida de todo mundo, né? Então, um abraço para todo mundo, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço para todos aí.